Olá pessoal, sou o professor Ranivaldo, professor do Departamento de Física, e hoje nós vamos estar trabalhando uma videoaula sobre ondas, tá? É um dos conteúdos do ensino médio, um dos últimos conteúdos do ensino médio. Sempre que eu estou ministrando aula no turno de segundo ano, eu sempre começo com esse conteúdo, e às vezes não dá tempo de ver esse conteúdo. Essa aula ela tem como base o nosso próprio livro-texto, que é adotado pelo Instituto Federal, que é o livro do Bonjour, tá? Então esse vai ser o nossa base. Então esse conteúdo ele está no capítulo 14, certo? Trata sobre ondas, tá? Então as ondas elas estão associadas aos movimentos periódicos. São movimentos que se repetem com intervalo de tempos regulares. Também pode ser que possa ocorrer algumas vezes ela com intervalo de tempos não regulares, tá? Pode ser um movimento oscilatório. Ok? Então o que vai ser uma onda? Você olha, vai na praia, você vê onda, eu vou pegar uma onda. Então às vezes a gente se refere a uma pessoa quando está de brincadeira, você está tirando onda comigo, mas o que será uma onda fisicamente? Tá? Então quando trabalhamos com uma onda, que é um movimento periódico, ela que se repete em intervalo de tempos regulares, nós temos que analisar o tempo que ela executa esse movimento e com que frequência esse movimento vai ocorrer. Tá? Então trago aqui um exemplo do pêndulo, certo? Que esse movimento, esse pêndulo, eu tenho aqui uma massa pendular, tá? Um fio, e essa massa pendular posta a oscilar do ponto A até o ponto B, tá? E ele vai executar esse movimento periódico, saindo de A para B e retornando para o ponto A. Então quando ele faz isso, vai de A para B e volta para A, ele tem uma oscilação. Então o tempo que ele gasta para ir de A a B e de B a A é chamado de período, simbolizado pela letra T. É o tempo que ele gasta para ir de A até B. O número de vezes que ele faz esse movimento é chamado de frequência, tá? Então o período do movimento do pêndulo, então o período de execução de uma onda, tá? É igual ao inverso da frequência, e a frequência também é inverso do período. O período ele é dado, a unidade dele é dada em segundos, e a frequência, como a frequência é o inverso do período, é dado em segundos a menos 1, inverso do segundo, que é chamado de hertz, tá? Então, pois bem, então pulsos e ondas. O que é um pulso? Então vamos imaginar essa imagem aqui. Você tem uma corda, você tem um fio esticado, você provoca nele uma perturbaçãozinha. Então essa perturbação que você provoca, você vai fazer com que crie um pulso, e esse pulso vai se propagar na onda. Imaginar a pessoa na academia fazendo crossfit, tem aquelas cordas onde você fica fazendo com que aquela corda oscile, fazendo pulso de ondas. Aqueles pulsos é uma perturbação que você está provocando na corda. Se você não provocar aquilo, a corda não tem como ela oscilar, não tem como criar pulso. Então a onda nada mais é do que uma perturbação, tá? Uma perturbação no meio, que essa perturbação ela vai transportar energia, mas não transporta matéria. Nessa outra imagem nós temos aqui vários pulsos de onda se propagando na corda. Tá? Então o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação no meio que transporta energia e não matéria. Pode ser uma onda na corda, pode ser uma onda no rio. Você tem aqui o rio, está calmo, você joga uma pedra, começa a criar frentes de ondas, tá? Aqui, ó,
você tem um barco passando, essa onda vai se propagando até chegar na margem. Então a onda nada mais é do que uma perturbação. Se você está em casa, pegar uma régua e bate na mesa, você cria ondas sonoras, também é uma perturbação no meio. Ok? Então onda nada mais é do que isso, uma perturbação no meio que transporta energia e não matéria. Mas se você perguntar assim, mas como é que às vezes no continente as pessoas encontram restos de boias que se desprenderam de uma rede de um pescador, ou algo que caiu de um navio, de um barco, chega no continente? A onda que trouxe? Não, não é a onda que traz. Quem traz são as correntes. A onda, esses objetos, a onda passa por ele sobe e desce, que é o movimento natural. Então, tem aquela música, onda, olha a onda, a coreografia dessa música é um movimento de subida e descida, para caracterizar o movimento da onda de subida e descida. Ok? Então aqui eu trago essa imagem para mostrar aqui a cortiça subindo e descendo, para você olhar que a onda vai passar e a cortiça só vai subir e descer. Uma hora ela está no ponto acima, uma hora está no ponto de baixo, bom? No ponto mais alto, no ponto mais baixo. Ok, então as ondas elas podem ser classificadas de três maneiras: quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto à direção de vibração. Quanto à natureza, elas são classificadas como ondas mecânicas, são classificadas como ondas eletromagnéticas. Nas ondas mecânicas, tá? Essas ondas transportam energia mecânica, tá? E precisam de um meio material para que essas ondas se propaguem. Por exemplo, uma corda, por se propagar essa onda, ela precisa da corda. Então a corda é o meio material. Na superfície de um lago, a água é o meio material para se propagar. O som, o ar atmosférico, é o meio material para se propagar. Ok? Então onda sonora, onda em corda, onda no rio são ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas, elas são geradas por cargas elétricas aceleradas e elas não necessitam de um meio material para se propagar, tá? Se propagam no vácuo, tá? Então preste bem atenção nisso, se propagam no vácuo. Exemplo, as ondas de rádio, a luz, raio-x, certo? Você falando aqui no celular, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do interior do estado do Maranhão, conversando com um familiar seu, então você está falando com ela através de ondas eletromagnéticas, tá? Quanto à direção de vibração, essa onda ela pode vibrar em três dimensões. Então ela pode ser classificada como ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. Ondas unidimensionais, que a onda se propaga em uma só direção, a onda em uma corda. Ondas bidimensionais, porque a onda se propaga num plano, no caso as ondas na superfície de um lago, duas dimensões. E as ondas tridimensionais, porque elas se propagam em todas as direções, no caso são as ondas sonoras no atmosfera. Muito fácil da pessoa observar. Quanto à direção de vibração, como é que essa onda vai vibrar? Certo? Então essa onda ela é classificada de duas maneiras: ondas transversais e ondas longitudinais. Tem uma classificaçãozinha mista aqui, porque ela vai ter características tanto de ondas transversais quanto de longitudinais, mas não são das duas. Ondas transversais, as vibrações são perpendiculares à direção de propagação. O que é isso? Bem aqui a figura. A onda está vibrando como se fosse uma corda. Então, na superfície de um lago, você tem aqui a rolinha que vai, nessas imagens aqui, ela está subindo e descendo, e a onda está se propagando aqui para a direita. Então a onda passa para a direita, que é a propagação, a rolinha sobe e desce. Então isso aqui é uma onda transversal, tá? A onda sobe
a rodinha sobe e desce e a onda se propaga para a direita. Eu posso ter também aqui em uma mola, você dá um pulso, aplica uma força, a vibração para cima e para baixo e a propagação aqui horizontalmente, ok? Então você está lá no estádio de futebol, tem aquela famosa ola. A ola é um tipo de onda transversal, a pessoa sobe e desce, então tem esse movimento aí, tá transversal. As ondas longitudinais, elas vibram e se propagam de forma igual, coincide essa vibração com a propagação. Como é que eu vou olhar isso? Você pega uma mola, puxa essa mola e solta, então ela fica vibrando e se propagando horizontalmente, tá? Então você tem aqui essa onda longitudinal. No caso aí, o som é uma onda longitudinal, que o som, quando você fala, o som vai se propagar comprimindo e expandindo o ar até chegar no ouvido da pessoa que está recebendo essa onda sonora, ok? As ondas mistas, as vibrações apresentam características transversais e longitudinais, tá? No caso ele dá um exemplo aqui como ondas do mar, ok? Velocidade de propagação de uma onda. Então a onda se propaga nos meios com uma certa velocidade, tá? Então aqui eu vou pegar como base uma onda unidimensional, uma onda numa corda. Então essa onda ela vai se propagar na corda, dependendo do que? Vai depender da força que você vai tracionar essa corda. Essa velocidade vai depender também do comprimento da corda e da massa da corda. Então como é que eu calculo essa velocidade? A velocidade é a raiz quadrada da força que está tracionando a corda dividido pela densidade, chamada de equação de Taylor, tá? Mas quem vai ser essa densidade? A densidade nada mais é densidade linear do que a massa da corda dividido pelo comprimento. Então quando eu divido a massa pelo comprimento, eu tenho densidade linear, a unidade é quilograma por metro. Eu tenho outra densidade, que é massa sobre volume, certo? F é a força dada em Newton e V é a velocidade. Tá? Isso aqui para você calcular a velocidade de um pulso em uma corda dessa onda. Então você vai calcular através dessa fórmula aqui, ok? Ondas periódicas. O que é mais onda periódica? Onda periódica são vários pulsos de onda em uma corda, tá? Ou então na superfície de um lago. Tá? Então essa onda periódica ela tem vários elementos, tá? Ela tem um vale, que é o ponto mais baixo, ela tem a crista, que é o ponto mais alto, e tem essa distância aqui do repouso, que essa linha tracejada até o pico, que é a crista, que é a amplitude, ou então do ponto de repouso até o ponto mais baixo, que é chamado também de amplitude. Quando você quer calcular o comprimento da onda, você tem a distância de duas cristas consecutivas ou de dois vales consecutivos. Você tem comprimento de onda simbolizado por essa letrinha grega aqui chamada de lambda, tá? Muito cuidado, porque a amplitude não vai ter uma fórmula específica para você calcular. Geralmente o autor dá uma questão no gráfico para você interpretar quem é essa amplitude, tá? O comprimento de onda se calcula. Como é que eu vou calcular o comprimento da onda? Ó, primeiro nós vamos reprisar qual o período que essa onda vai se propagar nessa corda e qual a frequência. A frequência são os picos, tá? A crista dessa onda. Então nós já vimos que o período é o inverso da frequência, tá? Então essa onda vai se propagar nessa corda com um movimento uniforme, que nós já estudamos lá no primeiro ano. S é igual a VT. O espaço é a distância dessas duas cristas, que é o lambda, comprimento de onda. A velocidade V vezes o tempo, que é o inverso da frequência. Então eu tenho que a minha velocidade de propagação dessa onda
é igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência, chamado de equação fundamental da ondulatória, tá? Velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Vejam que o comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Quando a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Ok? As ondas eletromagnéticas, que nós vamos ver mais na frente, mais detalhado, são ondas, como nós já vimos, eletromagnéticas. Elas não se propagam no vácuo, elas se propagam no vácuo com a velocidade 3 vezes 10 oitava metros por segundo, velocidade da luz, e todas as comprimentos de onda, todas as frequências, nós temos apenas um pequeno espaço que é o espectro visível, onde você consegue captar essas cores aqui, que é a cores do arco-íris. Então ela está numa frequência bem pequena, frequência do espectro visível. Então, somente essas cores aqui, com essas frequências aqui, nós conseguimos captar. Isso aqui a gente vai ver mais lá na frente, mais detalhado. As ondas unidimensionais, elas podem sofrer alguns fenômenos. Que fenômenos são esses? Reflexão, refração, interferência, tá? Então, o que é reflexão? Reflexão é a propagação de uma onda em um meio, encontra uma superfície, bate nessa superfície, nesse obstáculo, e retorna para o meio, mesmo meio. Então nós vamos pegar aqui por base dois casos. O primeiro caso é a onda, a corda fixa de um lado e a corda livre dos dois lados. Nesse primeiro caso, a onda vai se propagar na corda, se propagando até atingir uma parede ou uma árvore aqui amarrada à corda. Vai bater nessa árvore, na parede, e vai ser refletida. Refletir é retornar. Retorna para o mesmo meio, só que ela volta com o pulso invertido. Ó. Ela estava vindo por cima, volta invertida. Só isso que vai ocorrer. Então ocorre reflexão com inversão de fase. Tá? Do outro caso, quando a extremidade é livre, ela vai ocorrer sem inversão de fase. Que aqui é como se você tivesse um nó, fazendo com que essa corda tenha força aqui para subir e descer, tá? Então você tem uma reflexão sem inversão de fase. Refração. O que é refração? Refração é a passagem da luz ou da onda ou do pulso de um meio para outro, certo? Só que quando ela passa de um meio para outro, ela pode sofrer variação de velocidade, tá? Então vamos analisar aqui. Agora você vai ter duas cordas, uma corda com densidade maior e outra corda com densidade menor, ou seja, uma corda com maior massa e uma corda com menor massa. O pulso está indo da corda com maior densidade para uma corda com menor densidade. O pulso vai se propagar, tá certo? Para a direita, enquanto a superfície de separação, que é esse nó aqui, e vai sofrer a refração, vai passar, tá? Só que ela passa, tem uma alteraçãozinha na sua velocidade, deixa de ser V1, passa a ser V2, que é o pulso refratado, e reflete também, tá? Reflete para o mesmo meio que ela estava indo. Bom, no outro caso, você tem que ela vem do meio com a densidade menor e vai para o meio com a densidade maior. O que vai acontecer? Vai acontecer a refração, tá? Só que essa refração agora ocorre com inversão de fase, e aqui eu tenho minha onda refletida, tá? Aqui é refratada e aqui é refletida. Ocorre a reflexão com inversão de fase. O que vai acontecer aqui? Ocorre que vai mudar a velocidade, só que a frequência continua sendo a mesma. Porque para mim mudar a frequência, eu tenho que mudar a frequência da fonte. Eu não estou mexendo na frequência da fonte, estou mexendo apenas na passagem de um meio para outro. Então não vai me interessar aqui
mexer na frequência da fonte, que é a pessoa que está movimentando essa corda. Então, muito bem, se eu tenho frequência L igual a frequência 2, e eu sei pela equação fundamental da ondulatória que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, eu sei que frequência é igual a frequência 2, então eu vou ter que velocidade 1 sobre lambda 1, que é o comprimento de onda, velocidade 2 sobre lambda 2. E isso aqui vai nos dar que a velocidade 1 sobre a velocidade 2, ou seja, a velocidade do meio 1 dividido pela velocidade do meio 2 é igual ao comprimento de onda da onda 1 dividido pelo comprimento de onda da onda 2. Outro fenômeno que ocorre é o fenômeno da interferência. O que é interferência? As ondas vão se cruzar, tá? Chegam, se cruzam, tá? Então essa interferência ela pode ocorrer de duas formas. Uma, ela pode ocorrer uma interferência construtiva e a outra uma interferência destrutiva. O que é isso, interferência? Eu tenho esse ponto aqui, ó. Então essas duas ondas estão vindo com pulso na mesma direção, vão se encontrar nesse ponto. Então quando elas se encontrar, ocorre a interferência, ó, uma onda gigante, tá? Por que ocorre essa onda gigante? Porque eu tenho a amplitude de uma somada com a amplitude da outra. Então você tem aqui uma onda gigante. Então elas fazem a interferência nesse momento aqui. Interferiu, tem onda gigante. Essa onda que estava vindo no seu caminho vai seguir o dela e a outra segue seu caminho. Isso aqui é muito comum a gente ver na praia. Então no calçadão a onda bate, quando essa onda aqui refletiu, volta, a outra está chegando. Então elas têm essa interferência, que pode ser nesse caso a interferência construtiva, ou então a outra interferência que é a interferência destrutiva. Para ocorrer a interferência destrutiva, uma tem que vir com pulso diferente da outra, tá? Uma vem com pulso por cima e a outra vem com pulso por baixo. Vão se encontrar nesse ponto aqui. As amplitudes vão ser subtraídas, então você vai ter uma interferência destrutiva, uma onda com uma amplitude menor do que uma das duas amplitudes aqui. Eu posso ter uma interferência destrutiva total, quando essas duas amplitudes forem iguais. Interferiu? Interferiu aqui, que ocorre depois. Esta onda segue seu caminho, assim como essa onda aqui vai seguir o seu caminho, como se uma não tivesse existido para a outra. Belezinha? Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós continuaremos a discussão sobre ondas, ok? Bons estudos!